Tesamorelin combinado com retatrutida. Hoje nós vamos falar sobre esse stack fantástico aí e potencialmente seguro para queima de gordura e composição corporal, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo aqui porque eu considero talvez aí o melhor stack para isso, principalmente para aquelas pessoas que não querem usar muitos tipos de peptídeo, beleza? Então, sem mais delongas, solta o disclaimer, pau no gato. Vamos lá, eu vou te explicar aqui nessa aula, tá, o porquê que eu gosto desse stackzinho aqui. Eu digo aí que talvez seja o melhor stack que temos para você ter uma melhoria da sua composição corporal, queima de gordura total, né, global e também visceral, além de um potencial anabólico. Eu vou explicar certinho para você aqui. A gente vai falar sobre as ideias da combinação, sobre a retatrutida em si, né, sobre questão de gordura visceral, por que que a combinação é legal, sobre o GH e o GF1, tá? E obviamente o protocolo de doses, tá? Antes de você ir para o protocolo de doses, por favor, tá? Assista para você entender todos os pontos certinhos aqui da nossa aula, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá. Qual que é aqui a questão da grande ideia da combinação, tá? Vamos olhar primeiramente para a retatrutida. Perda de peso global e controle de saciedade. O tesamorelin, foco maior na perda de gordura visceral e no eixo GH e GF1. Tá bom? Qual que seria aqui o objetivo? Um ajuda você a comer menos e desinflamar todo o processo do seu corpo, e o outro ajuda a refinar o terreno da gordura abdominal profunda, né? Bem como também melhorar aí todo o potencial e ambiente anabólico. Estamos falando exclusivamente da reta e do tesa em conjunto, tá? Vamos entender rapidinho sobre a retatrutida aqui, tá? Como sempre, eu sei que muitos já sabem sobre a retatrutida, mas eu sempre gosto de deixar tudo bem esclarecido, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar um pouco melhor. Prontinho. Retatrutida, ela é um agonista triplo, tá? Então ela vai fazer ali sinalizações em 3 vias, tá? Que são GLP-1, ajudando na tua saciedade, a GIP, ajudando na resposta metabólica, né? Controle ali da glicemia, e o glucagon, que é o principal aí na retatrutida, que ajuda no gasto energético e mobilização da energia, né, da gordura em si, tá? Na prática, a retatrutida vai reduzir apetite, melhorar a saciedade, ajudar no controle glicêmico e favorecer a perda de peso mais forte, né, mais brusca mesmo. Então a retatrutida, ela chama a nossa atenção porque ela mexe não só na fome, né, ela também mexe na glicose e no gasto energético ao mesmo tempo, tá? Tornando-se assim talvez a substância, talvez não, né, a substância mais evoluída que a gente tem hoje no mercado de medicamentos, peptídeos, tá bom? O tesamorelin, vamos falar um pouquinho do tesa. Ele é um análogo de GHRH. Tá? No caso, o que seria isso? Hormônio liberador do hormônio de crescimento. Ele estimula a tua hipófise, tá? Que tá lá no seu cérebro, a liberar e aumentar níveis naturais de IGF-1. Veja bem que estamos falando naturalmente, não se esqueça disso, tá? Não é a mesma coisa que você tomar GH de farmácia, por exemplo. Na prática, o tesamorelin reduz a gordura visceral, melhora a tua composição corporal e corrige o eixo GH e GF1. Acredite ou não, tem pessoas, tá, que mediante a exames, né, de GH e GF1, por exemplo, tem uma certa deficiência aí, né, uma dificuldade para estar produzindo IGF-1, o que impacta completamente no potencial de ganho de massa muscular dessa pessoa. Ao invés de você jogar o GH pronto de farmácia, o tesamorelin faz o seu corpo liberar mais GH do seu próprio eixo, tá? Tesamorelin interessa a gente porque conversa com uma das gorduras mais teimosas e metabolicamente mais perigosa que a gente tem, que é o que? A gordura visceral, beleza? Vamos dar continuidade aqui. O que é essa gordura visceral, tá? Basicão aqui para quem não sabe muito bem, é a gordura que fica mais profunda ali na região abdominal principalmente, tá? Que fica o que? Ao redor dos órgãos, tá? Visceral tá ligado ao que? Vísceras, né?
órgãos, mais ligadas a resistência à insulina, inflamações, risco cardiometabólico e a cintura difícil de reduzir, né? Porque você fica com aquela barriga dilatada, né, para frente. Inclusive tem muitos falsos magros, né? Às vezes o cara, ele fala assim: "Ah, eu sou magro", né? Mas o cara acha que ele é magro só porque ele tem os ombrinhos mirrados, os bracinhos finos, só que aí vai ver ele tem aquela pança, né? Isso aí é gordura visceral, tá? Então tem uma dificuldade para reduzir essa cintura. O risco cardiometabólico, ele tá ligado por quê? Porque a gordura no coração dificulta o ritmo cardíaco correto, tá? Do seu coração. Então, logicamente, você entra em um risco cardiometabólico. Inflamações, por quê? Cara, gordura no fígado, gordura no pâncreas vai te gerar dificuldade de processar esses órgãos, né? Os órgãos vão ter mais dificuldade de liberar o que eles precisam, né? De se comunicar com o seu corpo, tá? Falando de uma forma mais clara, mais simples para você entender. E aí, isso reduz a performance do órgão, trazendo aí processos inflamatórios para você, como por exemplo a resistência à insulina, né? Um pâncreas disfuncional te traz resistência à insulina, absorve menos, né, a glicose do teu sangue, fazendo com que você acabe ficando inflamado, como a gente fala, tá? Levando você a ter problemas de inflamações gerais, tá bom? Agora, por que essa combinação ela é tão atraente, né? Por que eu falo? É atraente mesmo, tá? Então, assim, a retatrutida, ela vai fazer mais pela tua fome e saciedade, pela glicemia, peso total e gordura global. Tá? Então, na retatrutida, a gente tem uma questão de perda de peso total e gordura também. Então, a gente está falando de peso total, conta água, minerais, músculo, gordura, estamos contando tudo. Mas também ela atua bastante em cima da gordura geral do corpo, tanto visceral quanto a gordura subcutânea ali, tá? Tesamorelin, ele faz mais por quê? Pela gordura visceral exclusivamente, pela melhora do eixo GH e GF1, né, de forma natural, tá? Refinamento da composição corporal e melhoria da cintura abdominal, obviamente por reduzir a gordura visceral, tá? Resumindo, a retatrutida faz o corpo perder mais peso e o outro, no caso o tesamorelin, tenta fazer esse emagrecimento ficar mais inteligente, tá? Agora, por que eu falo inteligente? Porque assim, gente, quando a gente tá falando de um emagrecimento inteligente, a gente tem que pensar assim, perder peso não é só você olhar número em balança, tá? Você precisa olhar para tudo. Hoje, quando a gente tem pessoas usando alguma substância para emagrecer, para perder peso, essa pessoa ela tanto quer melhorar o quadro de saúde, quanto ela quer também ficar mais estética. Então, não adianta nada, cara, você ir lá e tomar um remédio e começar a perder muito peso. Ah, perdeu 10 quilos, 20, 30 em um mês. Cara, com certeza não foi um emagrecimento saudável, porque você perdeu muita massa muscular. E ao longo do tempo, dependendo do tratamento que você está fazendo com a retatrutida, ou que seja a tirzepatida, por exemplo, você começa a ficar muito magro e você começa a ficar com aquele aspecto doente, né? Porque você está perdendo muito músculo, muita água, muitos sais minerais. E com esse aspecto doente, você começa a coletar efeitos colaterais, como por exemplo, fraqueza, anedonia, né? Aquele não tem mais prazer de fazer as coisas, não tem mais vontade de treinar. Tudo isso porque tá faltando um tecido que te dê energia, que te dê vida, que são os músculos. E é onde o tesamorelin entra para fazer o combo perfeito aí nesse stack para melhorar os seus níveis de GH e GF1, te trazendo um potencial anabólico. Assim você pode fugir de outras substâncias, no caso, que muitos usam, que é esteroides anabolizantes, por exemplo, tá? Tem muita gente que usa esteroide anabolizante combinado com retatrutida, e aí o cara consegue ficar com um shape legal, porque ele tá potencializando completamente os efeitos anabólicos dele devido ao esteroide anabolizante, certo? Então é uma alternativa que eu chamo de alternativa inteligente e saudável. Afinal, os esteroides anabolizantes, eles vão acabar prejudicando aí a sua saúde como um todo. Inclusive, isso aí, acho que vocês viram aí recentemente a infelicidade, né, do falecimento do Gunley, que foi atrelado ao uso de hormônios, né, o falecimento dele, e é uma infelicidade, tá? Porque hoje a maioria usa esteroide anabolizante, acaba usando de uma forma incoerente, ou deixando de fazer exames, né, para acompanhar o quadro, e acabam desenvolvendo problemas
problemas no coração, né? E outros lugares também. Então fica o aviso, tá, pessoal? Sempre tentem pensar na saúde em primeiro lugar. Você consegue chegar num shape legal e estético sem ficar se entupindo de esteroide anabolizante também, beleza? Vamos voltar pra aula. Agora, o que você possivelmente vai sentir, né, utilizando esse stackzinho aqui de reta com Tesamorelin? Resultados reais aí que você vai ver. Menos fome, cintura mais fina, barriga mais seca, corpo menos inflamado, menos sabotagem por compulsão, né? Não a real compulsão alimentar, tá? Tô falando daqueles desejos de besteira, né? Desejos de doce, frituras, etc. Tudo isso acaba quando você usa a retatrutida, tá? Isso aqui é uma realidade. Tirzepatida e retatrutida, né? Acabam com esses desejos. Melhoria na composição corporal, menos gordura visceral e mais controle no processo, porque agora você emagreceu, você tá com a substância ali no seu corpo respondendo bem em relação ao uso depois de um determinado tempo, você vai tendo uma resposta melhor porque o seu peso tá baixando e o seu metabolismo ele está o quê? Se equilibrando, entrando no eixo, beleza? Em resumo, não é só emagrecer, né, ou perder peso, é emagrecer de um jeito que o seu corpo comece a parecer metabolicamente mais limpo e inteligente, certo? Agora vamos falar sobre o GH e o IGF-1 de uma forma explicada aí mais simples, mais fácil, tá? GH é o hormônio do crescimento, tá? Acho que isso não é uma novidade para a maioria. Ligado ao quê? Mobilização de gordura, tá? O GH especificamente, ele não vai queimar gordura, tá? Ele vai mobilizá-las para que elas sejam queimadas. Então, não adianta você não fazer dieta, certo? Enfim, reparo tecidual, melhor composição corporal e recuperação muscular. Tá? Agora, IGF-1, ele é o fator de crescimento semelhante à insulina. Só esse nome aqui, a gente já pode entender que o IGF-1 é anabólico, né? Porque a insulina, ela é anabólica, tá? Agora, o eixo GH-IGF-1 ajuda o corpo a lidar melhor com construção muscular, tá? O anabolismo, reparo muscular mais rápido, né? E tecidual também, melhor distribuição de energia e absorção de nutrientes e, obviamente, melhorando sua composição corporal, porque aí você consegue perder peso, né? Emagrecer, segurando, né? Sua massa muscular ou até construindo, muito dependendo de como tá o teu planejamento dietético e de treino. Ok? Agora vamos para o foco principal aqui, que são os protocolos de doses usuais aí, tá bom? Vamos lá, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, tá? Toda aula que eu faço aqui, pessoal, eu sempre vou fazer ela de uma forma assim, são doses que a galera geralmente utiliza e tem uma resposta, tá? Lembrando também que a retatrutida, por exemplo, ela é uma substância experimental, tá? Não é só porque você vai em médico por aí e os caras te passam retatrutida que você tá isento de algum efeito colateral. Não se esqueça disso, tá? Inclusive, não importa o tipo de medicação que seja. Não é só porque você tá passando no médico que você está seguro de tudo, tá bom? Por isso que você tem que estudar, entender a substância, entender o seu corpo e aí sim decidir, pô, vale a pena eu utilizar, beleza? Isso aqui não é uma recomendação. Retatrutida, geralmente dosagens iniciais aí começam na casa de 1 a 2 miligramas por semana e a gente tem a questão do quê? Da graduação, tá? Da graduação de doses, beleza? Então assim, ó, aumentar gradualmente, tá? Por exemplo, de 1 a 2 miligramas a cada 4 semanas, né? Então por 4 semanas você toma essa dose, por exemplo, se for bem tolerado, para 3 a 4 miligramas e assim sucessivamente. Por que eu coloquei 8 e 12 aqui, tá? Porque são os estudos, tá bom? Os estudos chegaram até essa dosagem aí de 12 miligramas por semana, mas a gente tem que lembrar que foram em pessoas com obesidade, tá bom? Se você não é um cara obeso, né, só tem um sobrepeso, tá gordinho, tá gordo, aí o que você faz? Você tem que começar com doses pequenas, né? Isso eu sempre friso em todos os meus vídeos, tá? Porque a maioria das pessoas hoje que está utilizando a retatrutida não são obesas, né? São pessoas que estão gordas, gordinhas ou gordas, né? Não chegaram num nível de obesidade extrema. Então, se o cara tomar a dose de 12 miligramas, nossa senhora, vai arrebentar o organismo dele inteiro, né? Vai dar um monte de efeito colateral. Então, não seria ali uma necessidade para a maioria, tá? Lembrando que varia de caso para caso, pessoa para pessoa, peso para peso, metabolismo para metabolismo. Dose é sempre dessa forma, ok? Manutenção de dose, tá? Após atingir o objetivo, é essencial que a dose seja reduzida
reduzida, pelo menos aí pela metade ou às vezes até mais da metade, apenas para manter o controle de saciedade ali da sua fome, tá bom? Porque você já chegou no seu objetivo. Você não precisa ficar tomando doses extremamente altas. A ideia é que você, com a medicação, mude os seus hábitos de vida e aprenda a controlar a sua fome, pelo amor de Deus. E aí, depois que você se manter numa manutenção de dose por um determinado tempo, a ideia é que você até retire a medicação. A medicação foi feita para um tempo de tratamento. Tá? Não quer dizer que você precisa utilizar pro resto da sua vida. Salve alguns casos que pessoas usam para outras finalidades, né? Como algumas pessoas utilizam GH de uma forma constante durante o ano todo, aí acaba que entra ali a retatrutida para corrigir a glicemia, etc. Mas isso é tema para vídeo sobre GH e não agora. Tesamorelin, dose típica do Tesa, de 1 a 2 miligramas por dia, tá? Lembrando só o horário também, é assim, a retatrutida é melhor que tome de manhã, tá? Porque ela pode dar uma acelerada no metabolismo, e aí à noite a gente não quer isso, né? A gente quer estar com o metabolismo mais tranquilo à noite. E o Tesamorelin é legal tomar à noite, antes de dormir, porque ele pode te dar um soninho ali devido ao aumento do nível de GH. Pode até melhorar o teu sono, inclusive, né? Pode não, na maioria dos casos vai melhorar. Tá? Graduação de dose desnecessária. Essa dose de 1 a 2 miligramas já funciona perfeitamente. E o ideal é avaliar os seus níveis de GF1 para talvez reduzir a dose. Então, se você está utilizando 2 miligramas por dia, por exemplo, talvez seja interessante que você reduza um pouquinho a dose, caso seus níveis de GF1 estejam muito aumentados ali perto dos níveis de referência, tá? Então, a ideia é sempre deixar um nível mais altinho, mas não extrapolando as referências da sua idade. Beleza? Manutenção de dose não existe. Após atingir os objetivos, você pode cessar o uso do Tesamorelin, tá? Para não ficar ali também dando pulso de GH e GF1 o tempo todo. Então você pode pensar em um protocolo para 3, 4 meses talvez aí, para você chegar no seu objetivo. Depois você tira o Tesamorelin e testa outros peptídeos, tá? Então assim, durante o tempo de uso, você vai tendo os resultados. E aí é como eu falei, geralmente, dependendo do peso da pessoa, fica aí uma janela de tempo de 2 a 4, às vezes até 6 meses de tratamento para a pessoa ver um resultado legal mesmo ali com a retatrutida e o Tesamorelin. Lembrando, fique de olho nos seus níveis de GF1, qualquer coisa você reduz a dose do Tesamorelin para que ele não fique muito elevado e aí você vai coletar resultados bacanas em hipertrofia e emagrecimento ao mesmo tempo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar sua curtida aí. Hype esse vídeo também para ajudar o nosso canal. Te vejo no próximo vídeo aqui do Mundo Hormonal do Denão. Forte abraço, Denão Cardoso.